Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TIOSSI-Cast, Descomplicando as Licitações Municipais. Esse que é o podcast oficial do portal Licitações Municipais. E dessa vez receberemos mais um convidado muito especial para falar de uma temática altamente impactante no âmbito das contratações públicas. Mas antes, gostaria mais uma vez de agradecer a sua audiência, você que nos acompanha pelo Spotify, que nos acompanha pelo YouTube. Muito obrigado e ative as notificações, pois semanalmente temos bastante novidade sobre os desafios, em especial para a implementação da nova lei de licitações em âmbito municipal. E dessa vez, recebo aqui com muita alegria, além de um grande advogado, um grande professor, um amigo pessoal que a vida me apresentou. Professor André Isberzi, e aqui também, com a sua obra, um presente, com o devido autógrafo, Tribunal de Contas e o limite prudencial da despesa com o pessoal. O livro que foi lançado pela editora Fórum, e aqui um breve currículo do professor André, que é mestre em Administração Pública pelo IDP, pós-graduado em Direito Constitucional pela PUC Paraná, com extensão em ESG pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Também é o criador da página Controle Externo Descomplicado. Já aproveita, siga lá no Instagram, @Controle Externo Descomplicado. Professor e palestrante em diversas instituições de ensino e qualificação profissional nas áreas do controle externo da administração pública, direito administrativo e direito financeiro. Advogado e consultor especializado em processos perante o Tribunal de Contas. Meu amigo André, uma alegria recebê-lo. A casa é sua, a palavra é toda sua também. Alegria é minha, TIOSSI. Fico feliz por essa lembrança, né, que nós somos grandes amigos pessoais, ambos do interior do Paraná, você lá de Maringá, eu de Guarapuava. Já nos encontramos em ambas as cidades, fomos professores juntos, dividimos turma juntos há vários momentos aí, e dizer que é uma honra estar aqui. Adorei tua iniciativa, eu gosto assim dessa inovação que você faz, tanto que eu sempre digo para todos, você foi o grande inspirador do controle externo descomplicado e é uma honra estar aqui conversando contigo. Eu que agradeço, André. A gente tem, obviamente, muitos momentos que, inclusive, compartilharemos aqui, questões práticas. Para quem não sabe, nos bastidores, os professores, os advogados trocam bastante mensagem, WhatsApp. A gente apresenta casos concretos, a gente pede opiniões, porque justamente nós temos que buscar os grandes experts. E eu que tive e tenho, obviamente, algumas demandas perante as Cortes de Contas, no âmbito das licitações e contratos, estou sempre me socorrendo às lições do professor André Isberzi. Eu gostaria que, obviamente, você trouxesse um pouquinho a apresentação dessa sua obra, que foi recém-lançada, para que o nosso público conheça todas as reflexões e aprendam bastante sobre essa temática. Primeiro pontuando que você comentou bem, TIOSSI, a gente sempre troca figurinhas, porque várias vezes também lhe mandei o WhatsApp pedindo, tô com um problema aqui nesse edital de licitações, comporta uma representação ou não? E você sempre foi solícito, né? Sempre foi um parceiro nessas horas, assim como essa troca de gentileza é recíproca. Referente à minha obra, ela é fruto da minha dissertação de mestrado no IDP, né? Que eu fui orientado pelo ministro Éder de Oliveira, do TCU, que faz a apresentação da obra, e também tive como professor, nessa área dos Tribunais de Contas, o ministro Antônio Anastasia, que faz o prefácio. Nessa obra em específico, eu abordo o controle da despesa com o pessoal que é realizado pelos Tribunais de Contas no tocante ao limite prudencial, que é um pouco antes lá do ente ultrapassar o limite total, mas que já há uma série de restrições a serem observadas. Por exemplo, criar gratificações, criar cargos, conceder pagamento de horas extras, esse tipo de medida administrativa. E isso tem impacto nas licitações, nas compras públicas, porque há limitação de empenho quando você está excedendo a despesa com o pessoal. Então essa obra eu faço também um aporte de como eu vejo os tribunais de contas hoje no Brasil, né? Eu tenho já um projeto de pesquisa aprovado para o doutorado no IDP, em que basicamente, para quem está nos assistindo, eu entendo que o Tribunal de Contas seria um quarto poder e o Ministério Público seria um quinto poder, mas isso é um projeto futuro. Mas essa obra que a editora Fórum, fico feliz que é a minha referência pessoal, né?
ela abraçou esse projeto, está lançando, ela vai se identificar ao tema da despesa com o pessoal com base naquilo que você acabou de falar, em decisões práticas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, aviso aos leitores e a quem estiver interessado que não é divagação, é amparado em mais de 200 decisões do Tribunal de Contas, a ideia que tem aí no livro. É fantástico. Eu não tive ainda a oportunidade, acabei de receber esse presente, mas certamente é um livro de cabeceira para quem é servidor público municipal, para quem atua com licitações e contratos, até porque a gente sabe que o Tribunal de Contas, em muitas situações, pega as terceirizações de mão de obra e muitas vezes acaba colocando também nesse limite com gastos de pessoal. Exatamente. Outro detalhe é que, se for olhar como o nosso Tribunal de Contas aqui, ele interpreta a legislação, para trabalhar com licitações teriam que ser apenas agentes efetivos numa função gratificada. Só que é aquela velha questão, essa lei atual, eu já estou abandonando a palavra nova, né? Porque ela é a lei. Ela tem uma interpretação muito aberta e alguns tribunais dizem que pode usar comissionados. O nosso diz que excepcionalmente pode, mas que deve ser criado FG para efetivos. Mas e quando o município extrapolou o limite prudencial, ele não pode criar FG? Como é que faz? Vai ficar sem um departamento de licitações ali? Vai tocar meia boca o negócio? Então é por isso que eu disse, conecta um assunto no outro. Ainda mais aqui no Paraná, que nós temos uma cultura de precedentes muito forte. Então, o professor Tiossi já assessorou diversas prefeituras, igual eu, e nós sabemos que muitas vezes a pessoa, ela fala assim, mas se eu for fazer tal coisa, como é que o Tribunal de Contas enxerga? Ou então, mas o Tribunal de Contas já se posicionou sobre esse assunto? Até eu brinco, em uma palestra que eu fiz recentemente lá no 3º CNC, que na administração pública, infelizmente, ficou um VAR ao contrário, né? Porque no futebol, o VAR, você faz o gol e vai lá correndo para a TV para validar, e tá chato, né? Na administração pública, parece que primeiro você vai lá no árbitro de campo, lá de televisão, e diz, viu, eu posso fazer o gol dessa forma? Então, no mundo da licitação, isso ainda está muito presente, e eu vejo que essa nova lei está tentando tirar essa cultura. Aos poucos estamos caminhando para isso. Não, legal. E eu tenho percebido isso nas minhas aulas. A gente apresenta algumas possibilidades, porque a nova lei de licitações ela não é mais do mesmo, ela dá uma virada de chave, ela apresenta novos paradigmas e oportunidades muito benéficas, tanto para o poder público quanto para as empresas, mas fica aquela sensação de insegurança. A empresa está ali aguardando o poder público licitar. O poder público com medo de licitar com base na nova lei, justamente em razão de um histórico de responsabilizações, seja por conta da atuação do Ministério Público, ou seja, em razão da atuação do Tribunal de Contas. E que fique muito claro, tais instituições são fundamentais para o Estado democrático de direito, para o combate à corrupção e possuem um papel pedagógico fundamental e orientativo no tocante à nova lei de licitações. Porém, a gente percebe que em determinados pontos, determinadas decisões também repercutiram a nível nacional e isso gera uma paralisia na administração pública com medo de responsabilização de algum caso de natureza similar. E daí eu vejo muito servidor público falando, legal, professor, gostei da ideia, tá na lei, mas e aí, o tribunal já se posicionou? Ele já tem algum acórdão nesse sentido? Mas eu não farei porque eu vou aguardar o posicionamento. Daí passa 1 ano, passa 2, acaba o mandato, ninguém fez nada. Por quê? Estão aguardando a chancela do Tribunal de Contas. Mas antes de nós entrarmos nessa seara, porque é a área que você domina, obviamente, eu gostaria que você trouxesse as suas reflexões em relação à primeira impressão do texto da nova lei. O que te atraiu quando você fez a leitura dos 194 artigos? O que saltou aos olhos? Até nessa linha do que você comentou, o que mais me chamou a atenção e eu gostei foi o aumento do limite do valor das dispensas. Porque eu já vi casos aí no passado de procuradores de município que queriam fazer pregão para aquisição de diferencial de reta escavadeira no valor de R$800. Mas por que isso? Não, porque se eu fizer uma dispensa, por mais que o valor seja pequeno, o promotor vai achar que nós estamos fazendo uma fraude. O Tribunal de Contas vai desconfiar. Então, pelo menos aqui no Paraná, criou-se um mito de que fazer uma dispensa por valor é algo equiparado à corrupção. E não tem nada disso. É para aliviar a gestão. Quando veio a nova lei, eu lembro que eu fiz uma pesquisa lá no controle externo descomplicado. Por que vocês não usam a nova lei?
A maioria das respostas era no seguinte sentido: porque o valor da dispensa é alto. Ou seja, criou esse arcabouço que você fazer uma dispensa atrairia fiscalização. E eu acho que não tem nada a ver. Então, o ponto que eu mais gostei na lei foi, de fato, aumentar esses valores, que hoje estão de aproximadamente 60 mil reais, e para obras é o dobro, né? Aproximadamente 120 mil reais. Então, eu vejo que nisso ela caminhou bastante. Então, foi o principal avanço. E agora os prefeitos estão perdendo o medo de usar a dispensa. Porque antes era assim, ai meu Deus, mas se eu fizer uma dispensa eu vou ter problema. Eu falei, não é, mas tá na lei. Mas é que o promotor não gosta, mas tá na lei. Não, mas é que o Tribunal de Contas disse. Não, mas tá na lei. Use a lei, fundamente, faz um bom parecer jurídico, que a situação não... E até, falando aqui, quem é meu aluno sabe, eu gosto de falar francamente. Eu dizer, prefeito, mas você quer roubar? Não, nada disso. Eu falei, então por que você está preocupado? Mas é que sabe como é que é, porque o povo não gosta de dispensa, porque igual era a carta convite, os promotores e o Tribunal de Contas proibiram de usar. Eu falei, não, mas isso aí é uma questão cultural, nunca teve proibição. Agora, com a nova lei, com esses valores mais altos, eu vejo que a gestão está fazendo dispensa de licitações em valores melhores. Porque, vamos falar a verdade, imagina fazer um pregão aí para aquisição de algo que custa 5 mil reais. Olha a tremenda perda de tempo da gestão. Muitas vezes a gestão não tem esse tempo. Eu concordo. Eu sou um defensor das contratações diretas. Eu vejo que elas vêm ao encontro do princípio da eficiência, que está lá no caput do artigo 37. E a nova lei de licitações é a oportunidade para nós descriminalizarmos não só as contratações públicas de uma maneira em geral, mas principalmente as contratações diretas. E, novamente, eu sempre uso as lições do professor Edgar Guimarães. Uma contratação direta não é um cheque em branco na mão do gestor. Uma contratação direta, seja uma dispensa ou uma inexigibilidade, é tão legítima quanto uma modalidade convencional, pregão ou concorrência. Diante do caso concreto, a gente verifica quais são as possibilidades que o legislador apresentou, a gente cumpre as formalidades, atende os requisitos legais e está tudo bem. E um município de pequeno porte pode ser que não abra nenhum pregão ao longo do exercício. E está tudo bem realizar única e exclusivamente dispensa, desde que, obviamente, respeitando os limites lá do artigo 75, do parágrafo 1º, dando eventualmente a publicidade dos 3 dias úteis do parágrafo 3º, seguindo os critérios do artigo 72. Ou seja, não tem nada de errado na contratação direta. Eu vejo que muitas vezes a licitação convencional ela é instaurada simplesmente com a ideia de chancelar uma lisura naquele procedimento. Então, é uma energia muito grande, é um tempo muito grande, é um recurso financeiro muito grande que não convém em relação ao objeto que está sendo contratado. Então, eu concordo plenamente com você. E tem aquela questão, porque eu estou fazendo um pregão, estou deixando transparente, aumentando a competitividade. Não, muitas vezes está perdendo tempo. Como esse caso que eu usei, quebrou um diferencial de um ônibus escolar, não tem o registro de preço desse item. Você vai parar o transporte dos alunos para poder fazer uma modalidade de licitação para demonstrar ao MP e ao TCE que você está agindo na legalidade, que não tem suspeita nenhuma de malversação dos recursos públicos. É bobagem, é perda de tempo. Eu também comento assim, claro, por muitas vezes há esse preconceito que o pessoal pensa que a dispensa e a inexigibilidade é simplesmente, furou o pneu lá da ambulância, simplesmente vai na borracharia e manda consertar. Ou então quebrou lá a bomba de água do Uno da saúde e você vai lá, chega na autopeça, troca e nós acertamos depois. Que seria um negócio informal e que aconteceu muito no interior do estado. Eu sei de casos aí, mas coisa de 10, 15 anos atrás, que havia muito essa questão, cidadezinha pequena, tal, mas aquele lá que sempre fornece para a prefeitura. Deu problema na patrola, vai lá, pega a peça e depois acerta. Claro, isso é irregular, mas o objetivo da lei não é passar pano na irregularidade, é normatizar o procedimento. E você apontou bem, como disse o professor Edgar, que é um grande amigo nosso também, irmão, é tudo documentado. Não tem como fugir da ausência da documentação. Porque, para quem não é do direito, muitas vezes pensar, quando fala em dispensa de licitação, é simplesmente levantar o telefone ou o WhatsApp para o fornecedor traga a mercadoria aqui. Não é bem assim. Então eu vejo que agora é a hora de acabar com esse mito. Até no nosso congresso ali, o professor Benjamin Zinler falou sobre essa questão, de acabar com o mito de que a dispensa é algo irregular. Legal, isso é muito importante, porque nós temos, obviamente, inúmeras demandas, mas quando a gente defende
uma contratação direta é partindo do pressuposto que houve o devido planejamento, que não está enquadrado no fracionamento de despesa, porque os maiores escândalos de corrupção no Brasil ocorreram onde? Em licitações convencionais, que estão ali com uma roupagem de legalidade, mas está direcionada, está com sobrepreço, gerou um superfaturamento. Então, do que vale eu ter um pregão ou uma concorrência, sendo que houve todo um desvirtuamento da licitação? Então a gente precisa, obviamente, analisar cada caso em específico, sem qualquer criminalização. Esse negócio de que a regra é licitação é algo que eu bato muito na tecla, que não tem regra. É o caso concreto. Como que você vai abrir licitação para contratação de um professor para capacitação? E o poder público contrata todos os dias, está no texto de lei, artigo 7º, 18, 169 e 173. O legislador trouxe o dever de qualificar os servidores e não tem como abrir licitação para objeto dessa natureza. E como que a regra é a licitação? Não é. Não é. A própria Constituição Federal traz lá as contratações diretas também, com previsão constitucional. Então, a partir do momento em que nós analisarmos o caso concreto, com a tranquilidade de escolhermos a opção que o legislador trouxe diante da necessidade, eu acredito que essa criminalização ela deixará de existir. E sabe que até nessa questão da capacitação é interessante, porque vários prefeitos nos procuram. Ah, mas como é que é o procedimento? Tem que fazer a dispensa? Eu falo, não, aí é inexigibilidade. Não, mas como é inexigibilidade? Eu gosto de fazer um comparativo. Sabe quando o senhor contrata o cantor lá para a festa do município? O procedimento de contratar o professor é o mesmo do cantor. Você não escolhe lá o Bruno Marrone, não escolhe lá o Gustavo Lima, vamos falar dos mais caros aí, que tá até dando problema, né? Mas não escolhe qualquer cantor lá que seja, não faz um procedimento para contratar aquele cantor? Ah, sim. Falei, contratar um professor é igual. Não é fazer um pregão, ou então, vamos pegar uma dispensa pelo valor, que eu acho até pior. Vamos pegar 3 orçamentos de 3 professores, aí vamos fazer a contratação. Então, nesse caso da inexigibilidade, até eu vi que você fez recentemente uma postagem lá nas licitações municipais falando que não precisa, e eu concordo com você porque está na lei, né? Então são questões óbvias, porque claro, a lei ela vai falar lá no artigo 170, se eu não me engano, no final dele, que os tribunais de contas têm que manter capacitação contínua para servidores. Mas há certas coisas que os tribunais de contas não podem abordar. Por quê? Porque eles não podem, demonstrar as cartas do jogo para quem ele fiscaliza. Eu fiz vários eventos da EGP no Paraná, como aluno, já fiz eventos com eles, e eu confesso que muitas vezes eu saía frustrado porque alguma dúvida prática eles não podiam responder simplesmente porque eles poderiam me fiscalizar amanhã. Então, para esses casos, não tem nada de errado que o poder público contrate professores capacitados. Nós temos experiência nisso e também tem que acabar com esse preconceito de que o servidor só pode fazer o curso do tribunal, o curso do MP, o curso da CGU, o curso da PGE. Tem vários profissionais bons no mercado. Aqui em Curitiba mesmo, até eu falo, para o direito público brasileiro, Curitiba é uma meca. Tem muitos bons advogados, promotores, juízes, desembargadores. Então nós estamos o estado do Paraná é abençoado nessa parte, né? Inclusive pessoas do interior, como você que é lá de Maringá, né? Exato, mas vejam, só fazendo um parênteses antes de nós entrarmos na temática dos tribunais de contas. Eu fiz a postagem sobre a contratação de professores para fins de capacitação de servidores mediante inexigibilidade. Até porque a gente tem uma vedação expressa no artigo 29, parágrafo único da nova lei, que não é possível, mediante pregão, contratar um serviço de natureza predominantemente intelectual. E um serviço de capacitação, ele é personalíssimo, não tem como eu mensurar através de critérios objetivos qual seria o melhor professor, da mesma forma que não tem como eu comparar 2 artistas para fins de uma contratação. E saiu recentemente uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que serviços de natureza predominantemente intelectual a gente não contrata pelo critério de julgamento menor preço, ou seja, não cabe pregão, não cabe concorrência e não cabe a dispensa de pequeno valor. Porque eu recebi vários directs de alunos ou de seguidores das redes sociais. Mas tá bom, professor, não faço a inexigibilidade, mas eu posso realizar a dispensa de pequeno valor? A gente sabe que existe um duplo enquadramento legal, porque existe a previsão expressa para inexigibilidade, porém, em razão muitas vezes do valor cobrado, também está lá no 75.2. E a resposta é não. Você não contrata um professor pelo menor preço pedindo 3 orçamentos. Você contrata pela notória especialização, aquele que atende melhor os objetivos da sua administração, e ele precisa comprovar
que o valor proposto é o valor praticado no mercado. Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem uma decisão agora de 2024 nesse sentido. E eu gostaria, obviamente, que você trouxesse toda essa sua expertise da atuação dos tribunais de contas no âmbito das licitações e contratos. Como que você enxerga esse cenário? Como que você vislumbra esse ambiente que a nova lei de licitações ela apresenta em relação aos tribunais, aos jurisdicionados, aos licitantes que se socorrem também dos tribunais? Eu vejo que desde lá da falecida, da finada 8666, os tribunais eles têm ganho cada vez mais destaque na área de licitações. Tanto que até eu brincava ali com os conselheiros do TCE Paraná, eu disse assim, não, cada dia que passa o Tribunal de Contas está virando o Tribunal da Licitação, né? Basta olhar, ler lá o DETC, que todo dia tem lá representação da lei, agora mudaram o nome, né? Representação da lei de licitações. Então são várias ao dia. Muitos advogados perceberam que a vantagem do tribunal, e isso eu falo para os alunos, eu falo para os clientes. No Tribunal de Contas, o pessoal é especializado nisso. Tem setores do tribunal que trabalham com licitações 24 horas por dia. Então a matéria é mais fácil de entendimento. Ah, mas está excluindo o judiciário? Não, eu não excluo o judiciário, mas eu também me coloco do lugar do juiz civil, lá da comarca, por exemplo, vamos dizer uma comarca aqui do Paraná, lá de Rancho Alegre, comarca lá de São Jorge do Oeste. São Jorge não é comarca, eu já estou me perdendo aqui. Mas comarca de dois vizinhos. Imagina, ele está acostumado a fazer ação lá de cobrança, julgar ação de cobrança, ação de execução, uma partilha, uma dissolução de união estável, área civil, matéria comercial, e de repente cai lá um mandado de segurança de lei de licitações. Então ele vai ter que primeiro olhar a lei, ele vai ter que pesquisar uma jurisprudência recente, com um agravante que a mudança da lei foi agora, faz 4 meses, 5 meses, estamos em maio. Como é que ele, muitas vezes, ele vai olhar lá uma determinada matéria, às vezes ele pega uma jurisprudência que não se aplica mais. E vamos falar a verdade aqui, né? Esses sites de tribunais de contas, é uma crítica construtiva que eu faço, a maioria deles, a pesquisa de jurisprudência é ruim. Agora aqui no Paraná eu vi que estão melhorando, mas é complicado demais. Qual que é a chance de sair uma decisão que seja objeto de um recurso para um tribunal de justiça ou segunda instância? É grande. Porque não é o dia a dia do juiz. O conselheiro do Tribunal de Contas ele está nesse dia a dia. Por isso, até a Constituição lá de 88, ela ampliou os poderes dos tribunais de contas, e eu vejo que nessa toada a advocacia enxergou essa questão a partir lá do antigo artigo 113 da 8666, e agora ali no artigo 170 da Lei de Licitações, que é a representação ao tribunal. Eu mesmo... Ontem eu apresentei uma representação, já teve despacho, não teve a cautelar, né, não teve a liminar, vamos falar assim para as pessoas até entenderem mais fácil, né? Mas já foi oficiado para intimar o município via WhatsApp para que em 72 horas se manifeste. Então veja a celeridade. E outra coisa, não paga custas, né? Então, esse é um grande segredo que, né, ainda poucas pessoas descobriram, né? Isso, eu tive clientes que estavam muito adaptados ao mandado de segurança. E deles chegaram no nosso escritório, eu falei, calma, o mandado de segurança é um segundo momento. A gente tem condições de um procedimento dinâmico, célere, que temos, obviamente, técnicos especializados nessa matéria, não que no Poder Judiciário nós também não tenhamos, mas, obviamente, em razão da natureza das demandas e do volume, a gente percebe, obviamente, que o Tribunal de Contas, ele tem essa aptidão e afinidade em relação à matéria. E eu deixava o meu cliente muito satisfeito quando eu falava da questão das custas. Exato. Porque a gente entra com a representação, tem uma liminar ou eventualmente uma intimação, um despacho naquele processo muito célere, e a gente não tem honorários, não temos custas ali em relação a essas despesas processuais. E para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo terem ideia, você lá no sistema, pelo menos do Tribunal de Contas do Paraná, você digita o CNPJ da prefeitura, já sai até para quem que vai receber a intimação via WhatsApp. Então ali é bem automatizado. No TCU, eu vou mais longe. O TCU tem modelo de petição em formato Word para simplesmente chegar lá e preencher. É uma petição curta, uma petição de 3 páginas, mas que é o bastante. Lá você relata o fato, tal, já tem a explicação do direito e você fundamenta a liminar. E isso é ótimo, porque vamos falar a verdade também, né? Eu tenho por costume petições curtas, mas eu sei de advogados aí que eles fazem, às vezes, representação, já vi isso, de 80 páginas. Daí eu falo, pessoal, nada contra o teu conhecimento, mas
se coloca no lugar de quem vai julgar, de quem vai ler. Qual que é o tempo de ler uma petição de 8 páginas e uma de 80? Então, o tribunal também permite isso, que a petição ela seja até menos jurídica. Ela aponte o fato e tem ali, claro, a concatenação jurídica, porque lá dentro eles sabem, já tem essa questão até do direito jurisprudencial, que eu vejo que os tribunais de contas são mais avançados que os tribunais judiciais, né? Dos tribunais do Poder Judiciário, e isso facilita muito. Então, eu lembro até quando você advogava, eu não tenho muito o que fazer na vida, que eu leio o Diário do Tribunal de Contas todos os dias. E eu lembro que sempre via publicações de representações tuas lá, né? E lia. Eu gosto de ler porque eu sou uma pessoa que eu aprendo muito por jurisprudência, né? E eu fui notando ao longo desses últimos 5, 6 anos que cada vez mais os advogados estão descobrindo os tribunais de contas para representar licitações. Claro, agora na nova lei tem umas pequenas mudanças, tem a questão das 3 linhas de defesa, que até eu sou crítico de uma partezinha dela, e nós já abordaremos isso, mas no atual contexto constitucional brasileiro, aí, que eu vejo que impera hoje o direito jurisprudencial, o direito de precedentes, em que a lei está ficando de lado, e isso é uma verdade, é só vermos aí STF, TCU, a interpretação que eles dão, e é um fato social aceito, então é um realismo jurídico. A abordagem do Tribunal de Contas na lei de licitações, ela é hoje de sobremaneira a mais importante do Brasil. André, tem 2 pontos que ao longo dessa trajetória minha de atuação perante os tribunais de contas me chamaram muita atenção. Um deles é em relação à perda do objeto diante de uma representação, pois você, enquanto advogado da parte, está ali atendendo os interesses do seu cliente, alegando um eventual direcionamento, uma restrição ao caráter competitivo. O órgão licitante ele é intimado pelo Tribunal de Contas através de um despacho para apresentar justificativas e muitas vezes simplesmente ele revoga a licitação. E daí o Tribunal de Contas, em especial o TCE Paraná, até o momento em que eu tinha uma atuação ativa, eu percebia que julgava a perda do objeto. E isso não gerava, obviamente, uma continuidade em relação àquela demanda, até para verificar eventuais responsabilizações dos servidores que deram causa. E o poder público simplesmente republicava, corrigia aquelas eventualidades e vida que segue. Eu já vejo que outros tribunais de contas, mesmo diante da correção daquela desconformidade, eles já têm um posicionamento de que a revogação da licitação, a anulação, a retificação por parte do gestor não é um fator impeditivo para a continuidade da representação, porque muitas vezes são questões graves e que merecem uma atenção para que elas não sejam, obviamente, repetidas por outros jurisdicionados, porque eu também sou um entusiasta da jurisprudência enquanto um poder pedagógico, porque a gente aprende muito com as decisões, e isso faz com que o gestor repense algumas ações futuras. Qual que é a sua percepção em relação a essa perda de objeto pelo simples fato do gestor corrigir aquela falha? Então, no âmbito do TCU, a correção da falha, eles dão continuidade. Vamos falar assim, cancelou a licitação, eles continuam com a representação para verificar se tem dolo ou erro grosseiro por parte do agente. Não necessariamente vamos trazer aqui para o âmbito municipal, que é a maior parte das coisas que nós falamos nas nossas páginas. Não necessariamente o prefeito, mas o pregoeiro, o assessor jurídico, o procurador, e eu concordo com o Tribunal de Contas da União. Eu já notei aqui, pela minha vivência prática, que em muitos lugares, de fato, você faz a representação e por mais que não saia o despacho liminar suspendendo o certame, quando o município é intimado, ele corrige por conta. Por quê? Porque aqui é recebida a multa, e eu já vi que tem muito prefeito aí que não gosta de pagar multa, e eu dou razão também, né? Ninguém gosta de pagar multa. Ainda mais quando muitas vezes a falha não é dele. Então eu sei de casos em que a notificação chega lá no WhatsApp do prefeito, ele chama a equipe de licitações, o que está acontecendo aqui? Porque também nós temos que acabar com aquele mito que o prefeito sabe de tudo no município. Não sabe. A licitação é técnica, a lei ela é complexa e tem uma equipe para isso que tem que ser capacitada e bem paga. Mas às vezes o prefeito recebe a intimação, o pessoal das licitações vai lá e fala, olha, mas... pois é, prefeito, não, nós podemos ajustar. Ele faz aquelas alterações que a gente propõe na própria petição, né? A gente aponta o erro e informa para o tribunal que o edital está sendo corrigido. Daí dá a perda do objeto. Aqui nós ainda temos essa visão de que a perda do objeto extingue a representação. Então não poderiam aplicar penalidade a eventuais agentes que cometem irregularidades.
Por outro lado, o Tribunal de Contas do Paraná ele tem uma posição muito avançada em relação aos contratos. Então é uma posição assim, Tribunal de Contas da União, se você representa a licitação e por um acaso, quando há o julgamento, já tem contrato assinado, eles não intervêm mais naquele procedimento licitatório e no máximo eles emitem uma recomendação ao órgão federal para que ele corrija em próximos procedimentos. O Tribunal de Contas do Paraná não, ele manda suspender o contrato. Ah, mas professor, a Constituição ela diz que não pode, que é papel do Poder Legislativo. Olha, eu tenho dados oficiais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que de 1988 até 2023, nenhum contrato administrativo foi suspendido por uma Câmara de Vereadores ou pela Assembleia Legislativa. Então, até na linha que eu tenho uma tese de doutorado, em que para mim tem uma mutação constitucional e que os tribunais de contas já podem sim suspender contratos. Nessa parte, o do Paraná está avançado e as decisões do Tribunal de Justiça elas são até divergentes. Então, um caso clássico é a Ponte de Guaratuba. Nesse caso, o Tribunal de Justiça disse que o tribunal não poderia suspender o contrato. Mas eu sei de inúmeras licitações municipais em que eles falaram, não, na verdade, se a licitação está viciada, agiu corretamente o tribunal e suspendeu o contrato, vamos falar, indiretamente a falha da licitação. Então, nesse ponto eu concordo com o Tribunal do Paraná, mas a perda do objeto eu sou contrário, porque a principal questão seria apurar a responsabilidade com o caráter pedagógico. Aplica uma multa lá para o pregoeiro para ver se ele não vai estudar a nova lei. Que nada, tem aquela choradeira de procurador e assessor jurídico, mas o parecerista é independente, não pode ser penalizado. Não, se o teu parecer é um parecer Ctrl+C, Ctrl+V, como eu já vi muito parecer, por isso tem que ser penalizado mesmo. Eu já vi edital da licitação que o parecer jurídico só mudava a ementa e o número do processo licitatório. Então, para que exigir o parecer jurídico, né? Então, eu vejo que nessa falha não é o prefeito, não é o presidente da Câmara, não é o presidente do consórcio intermunicipal, é a equipe técnica. E nisso eu divirjo do Tribunal do Paraná. Essa questão da individualização de conduta ela é muito importante. Porque o próprio papel do assessor jurídico, a gente pega lá o artigo 53 da nova lei, dispõe o controle prévio da legalidade mediante análise jurídica da contratação. E tem muito parecer jurídico pro forma. Não houve a análise do processo. E isso, obviamente, acarreta em algumas inconsistências. Então, nós temos que verificar aquele superfaturamento, aquele direcionamento, quem deu causa. Foi o pregoeiro, foi o assessor jurídico, foi o setor requisitante, foi o fiscal de contrato. Então isso realmente ele é algo muito importante para que nós tenhamos, obviamente, uma independência, uma autonomia dos servidores públicos e uma segurança jurídica. Porque fica todo mundo com medo de assinar qualquer documento como se ele pudesse ser responsabilizado também por qualquer ato praticado no processo. E a gente percebe que as coisas, de certa forma, vêm mudando, né, para responsabilização pessoal. Inclusive, aqui é o que eu menos gosto na nova lei, que é incluir a assessoria jurídica do ente como segunda linha de defesa. E por que eu não gosto? Porque geralmente a lei, muitas vezes, ela é feita olhando as capitais, olhando as grandes cidades. Só que vamos falar a realidade de mais de, 80% dos municípios brasileiros são pequenos, só tem um procurador efetivo ou um assessor jurídico efetivo. Então como é que você vai colocar ele como uma segunda linha de defesa se ele já se manifestou previamente? Então, mas tem independência. Não, eu vejo que tem um engessamento. É natural, eu pelo menos não sou contraditório. Se eu escrevo numa petição, num parecer, tal posicionamento, a tendência é eu não mudar. Então eu vejo que a assessoria jurídica ela já tinha que estar na primeira linha de defesa, junto com os técnicos e servidores. A segunda linha teria que ser apenas o controle interno, que funciona à parte. Então eu vejo que nesse papel das assessorias jurídicas, e teve decisão do STF em abril, falando que os municípios não são obrigados a formar procuradorias, ou seja, indiretamente, onde não tem, pode terceirizar. Inclusive, eu defendo que dá impacto no pré-julgado 6 do tribunal, isso aí. Até eu já estou com um recurso discutindo essa questão aqui no TCE Paraná. Então acaba também outro dos mitos, né? Que você não poderia, que o comissionado ou o terceirizado não poderia dar parecer em licitações, seria apenas o concursado. Agora o STF diz que não precisa ter concurso para procurador municipal. E agora? Como é que fica? Que resposta que vem? Então, o que eu sempre falei? Tem concurso? Não tem problema, eu sou a favor do concurso. Mas tem que ter responsabilização. Eu fui um dos grandes defensores, sou um dos grandes defensores da cadeia de responsabilização no processo controlador. Porque eu acho inadmissível penalizar apenas o prefeito, apenas o presidente da Câmara, né? Apenas o gestor principal por falhas técnicas.
Um dos primeiros processos do Paraná, se não o primeiro, que alcançou a responsabilidade de um contador por falha em atraso de informações ao tribunal, fui eu que fiz a defesa. Simplesmente fizeram, tá certo. A gestora fez a parte dela. Verificado o atraso, ela abriu uma sindicância e apurou que era falha da contadora, que ela não estava trabalhando porque ela estava cuidando de atividades particulares. Nós juntamos essa sindicância no processo lá no Tribunal de Contas e o relator, que era o conselheiro Fernando, na época, atual presidente, ele simplesmente mandou incluir a contadora no rol lá de interessados e mandou citar ela. No fim das contas, a multa foi para a contadora e não foi para a gestora. Então, esse tipo de atuação do tribunal, eu sou a favor. Porém, é aí uma matéria de defesa. Então, se o advogado não tem conhecimento na área, eu tenho dó do gestor. Mas procure advogados competentes, como você, como eu, como vários que tem. Senão vai pagar multa e não adianta ficar reclamando que a culpa não é tua. Maravilha. André, continuando aqui na temática relacionada ao Tribunal de Contas e à nova lei de licitações. A gente percebe, como eu já comentei no início, que os jurisdicionados ficam preocupados em inovar. Aguardam sempre uma chancela do Tribunal de Contas. Mas nós temos o permissivo legal. Está no texto expresso de lei. E como que você enxerga esse posicionamento do Tribunal de Contas, essas decisões, como que elas estão impactando aqui no âmbito do funcionamento da máquina pública, como muitas vezes um acórdão repercute a nível de Estado e aquilo ali se torna uma regra, mesmo não tendo a previsão em lei, sendo fruto de uma interpretação aplicável ao caso concreto em específico, e aquilo ali viraliza, e a partir daquele momento, mesmo com uma previsão para um determinado procedimento, todo mundo opta por um outro caminho. Olha, não apenas nas licitações, eu gosto de contar a história, então eu vou demonstrar aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, como que é o impacto da jurisprudência do TCE Paraná aqui nos nossos jurisdicionados. Todo mundo vai lembrar que lá em 2021 nós tivemos, aqui no YouTube, dependendo da palavra que falar, eles cortam, mas tivemos aquela crise sanitária. Havia aquela discussão da Lei 173. Pode pagar ou não a reposição inflacionária. O STF não tinha posicionamento. O Tribunal de Contas do Estado, até foi o falecido conselheiro Artagão, ele respondeu uma consulta dizendo que poderia pagar a reposição inflacionária porque é uma garantia constitucional prevista no texto constitucional e que uma lei complementar não poderia mitigar uma garantia constitucional. Porém, o que aconteceu 2 semanas depois? Veio o STF e disse em outra decisão que naquele ano a reposição inflacionária não se aplicaria e valeria uma lei complementar em cima de uma norma constitucional. Eu lembro o Deus nos acuda que foi aqui no Paraná, porque de todo dia assim, meu Deus, mas e agora qual decisão eu sigo e tal, porque eu segui a decisão do TCE e eu respondi isso aí em inbox. Tá, mas a decisão do STF vale mais que a do TCE nesse caso? Obviamente que quem perguntou era servidor público e tinha recebido. E eu falava para todos, eu dava muita aula nessa época, eu dizia, não façam a reposição inflacionária. Vocês vão ter que voltar atrás. Ah, mas tem uma consulta do TCE que permite. Eu falei, mas tem um contexto muito maior, mundial, e eles vão voltar atrás. E tiveram que voltar atrás. No caso das licitações, eu confesso para você que eu sei de vários pregoeiros, de várias equipes técnicas e assessores jurídicos que antes, quando o prefeito fala, vamos contratar tal coisa, ele vai correndo lá no site do TCE e do TCU, pesquisar, já tem posicionamento sobre isso? Vamos dispensar tal coisa, deixa eu ver como é que o TCE Paraná enxerga essa questão. A maior prova, pré-julgado 6, que eu falei agora há pouco, assessoria contábil e jurídica. Tem lei dizendo que é serviço técnico especializado, e daí o procurador vai lá, não, mas será que esse profissional é técnico especializado? Será que o serviço pode? Porque eu não quero ofender o pré-julgado 6. Tá, mas a lei... Não, mas o pré-julgado está acima da lei. Então, eu vejo que essa cultura de precedentes, ainda mais aqui no Paraná, na lei de licitações e na atuação das prefeituras, está acima da lei. Então, eles vão aguardar várias regulamentações, Eu vejo até isso como negativo, porque aumenta a demanda do tribunal. Vamos falar a verdade. O pessoal lá são meus amigos, eu sei que não se negam a trabalhar essas coisas, mas eles poderiam estar vendo outras questões que são de interesse do tribunal, ainda mais em ano eleitoral, Então agora imagina o tribunal ter que ficar respondendo consulta toda semana sobre a lei 14.133, porque o pessoal dos municípios e até do próprio estado tá com medo. Nessa parte eu faço uma crítica também ao decreto estadual. O decreto estadual exige coisas que não tem na lei.
né? Coisas que foram abolidas, e o decreto estadual lá de 700 e poucos artigos lá, já não basta uma lei de 194 artigos, agora vem um decreto de 700 não sei quantos artigos. Por que tem que exigir lá notória especialidade, singularidade? Isso aí a lei não exige, e pior não é isso, o pior é o Estado usando o decreto. Eu tenho uma crítica ferrenha quanto a isso aí. Daí, até agora o TCE do Paraná não respondeu a essa questão, mas eu vejo que logo vai ter que ser levantada, porque daí o decreto vai além da lei. Porque, né, e vai de novo lá no começo da nossa conversa. Parece que é uma maneira de evitar dispensa e inexigibilidade, né? Por que isso aí? Mas, respondendo objetivamente, aqui no estado do Paraná e na administração pública em geral, eu vejo também isso lá pelo controle externo descomplicado, a referência são as decisões do TCU e do TCE. Tanto que até eu brinco lá com o professor Anastasia, né, o professor Benjamin Zinner, olha, vocês não imaginam o sucesso que o boletim informativo do TCU da segunda-feira faz nos municípios. Sai o boletim, já vem gente, André, publique sobre isso aqui. Ou então assim, me sugerem, olha, veja tal coisa, por que você não publicou tal decisão? Ninguém fala quase da lei, falam da interpretação da lei. Isso é o realismo jurídico. Exato, e até o nosso próprio perfil surgiu no Instagram compartilhando as decisões, porque obviamente eram utilizadas pelos servidores, pelos licitantes, como uma fonte de estudo para a tomada de decisões, para uma estratégia em uma participação de uma licitação ou eventualmente para a instauração de um processo. E a gente percebe que o boletim do TCU, que sai toda segunda-feira, acaba sendo replicado por vários perfis. Já em alguns tribunais, como você já mencionou também, nós temos essa dificuldade para identificar as decisões e compartilhar os entendimentos, o que obviamente otimizaria todo, né, a implementação da nova lei. Eu tinha comentado sobre 2 pontos em relação à atuação dos tribunais de contas. O primeiro era a questão da perda de objeto, que você já mencionou, e a segunda questão é sobre alguns tribunais de contas exigirem a impugnação ao processo licitatório como uma condição para receber a representação. Eu já vi decisões em que a representação não foi recebida pelo Tribunal de Contas porque o licitante não buscou administrativamente o questionamento perante o órgão licitante. Mas se a gente pega o texto da lei, consta lá que o interessado poderá recorrer tanto ao controle interno quanto ao controle externo em relação à aplicação irregular da Lei 14.133 de 2021. Como que você enxerga essa questão? É necessária a impugnação antes? Não é necessária? Pode recorrer diretamente ao Tribunal de Contas? Se eu não me engano, o Tribunal de Contas que mais aplica esse entendimento da manifestação prévia na via administrativa é o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Aqui no Paraná ainda não há uma posição sedimentada, mas o que eu costumo falar para os meus clientes, né, para o pessoal que pergunta para mim? Na pior das hipóteses, faz uma manifestação administrativa para demonstrar que você tem interesse naquele objeto, porque já veio o caso assim, vamos esperar acabar o certame, se vê que o preço foi muito baixo, nós representamos. Daí pode dizer que não houve um interesse processual, né? Mas eu sou contra o entendimento de que você necessitaria ingressar previamente na instância administrativa para que os tribunais de contas se manifestassem depois. E eu explico por quê. Para mim, todo o arcabouço processual brasileiro teve uma grande mudança com a LINDB, que é a Lei 13.655/2018, quando ela reconheceu 3 esferas distintas, a administrativa, a controladora e a judicial, que podem inclusive levar a julgamentos que levam 3 penalizações. Então, obviamente que o controle interno não vai penalizar o gestor, mas ele pode fazer uma recomendação, ele pode, no relatório do controle interno, apontar aquela falha ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas pode aplicar multa, pode suspender o certame, e o Judiciário também pode intervir na situação. Então eu vejo que se as instâncias são independentes, não há necessidade de você ter a provocação prévia para você entrar na instância controladora. Tanto que, quando eu fiz lá um artigo que ficou muito famoso sobre uma decisão do TCE que suspendeu um projeto de lei numa Câmara Municipal, eu denominei que aquilo era ativismo controlador, já com base na LINDB. Então, se há essa esfera própria de Tribunal de Contas, eu vejo que não precisa ter dependência da administrativa. É a mesma coisa, eles confundem muito com o mandado de segurança, né? Nesse caso, então o procedimento da licitação teria que ser igual ao mandado de segurança, que tem que esgotar a via administrativa para poder ingressar no judiciário. No caso da licitação, não. Porque, como você pontuou bem, a lei ela deixa em aberto e é só lembrar da LINDB.
São 3 instâncias, lá fala que é independente. E se tem uma esfera própria para o tribunal, eu não preciso esperar a prefeitura se manifestar. Até porque, em muitos casos, olha, eu comentei agora há pouco que eu entrei com uma representação no tribunal. Eu entrei, foi na terça-feira. A resposta da prefeitura foi na segunda. O certame era na quarta. Tinha um dia para o tribunal decidir. E se vai esperar a resposta da prefeitura, produzir efeitos, não dá tempo. Então eu entendo que o tribunal não precisa esperar previamente essa manifestação. Ele tem total liberdade para atuar. Eu concordo com você, até porque não existe essa imposição legal. E eu vejo que muitas vezes o próprio licitante, ele não se sente confortável com a impugnação, pois ele não está ali para atrapalhar a licitação. E soa que a impugnação já seria um desconforto para o órgão licitante. Então ele busca, através de um diálogo, muitas vezes nos bastidores, ele vai lá, conversa com o secretário da pasta, com o próprio prefeito, com o procurador, com o pregoeiro, traz a problemática que envolve aquela licitação e existe muitas vezes uma expectativa na alteração sem um protocolo de uma impugnação ou de algum documento. Então a administração, de ofício, mas obviamente através de uma provocação de terceiros nos bastidores, ela tomaria a iniciativa de corrigir a licitação. E o que acontece? Nessa expectativa, o prazo de impugnação muitas vezes ele acaba expirando. E daí a gente está aqui conversando, confraternizando, de repente o cliente liga. Tiossi, André, amanhã tem uma impugnação, amanhã tem uma licitação, daqui 2 dias tem uma licitação, eu preciso impugnar. Tá, não tem mais prazo. Obviamente a gente sabe do direito da petição que está lá na Constituição Federal, mas eu vejo que a representação perante o Tribunal de Contas também independe dessa manifestação prévia perante o órgão licitante. Inclusive porque pode ter caso de erro grosseiro, e eu já vi vários editais com erros grosseiros. E é aquilo que eu falei lá da primeira e da segunda linha de defesa. É difícil, no caso de um erro grosseiro, ou a pessoa que errou se manifestar de pronta mão. Claro, ocorre, mas é raro. Então eu evito perder assim muito tempo, porque a licitação é tudo com data e hora certa, né? Então eu demando direto. Claro, há empresários, há licitantes que são mais organizados. Então, eu atendo pessoas que sabem já fazer uma impugnação administrativa, mas, infelizmente, via de regra, a maioria deixa tudo para a última hora. Eu sei que você ofereceu pelo menos um curso de capacitação lá em Maringá que era para empresários que queriam participar. Eu vejo como positivo isso, porque muita gente tem interesse no setor da licitação, mas daí até eles pensam que é algo, e eu ainda vejo essa cultura aqui no Paraná, né? Infelizmente, que é que o contador é quem entende de licitações. Porque o contador que tira as certidões da empresa, é o contador que pega a cópia do balanço, aquela coisa toda. Então eu lembro de muitos casos assim que, mas eu não vou mexer com isso agora, doutor, porque o meu contador já está fazendo recurso. Eu falo, não, mas por que teu contador está fazendo recurso? Não, porque é ele que entende. Toda a documentação é ele que faz. E tem contador que entende muito de licitações. Porém, para certas questões, tem que ter um advogado, não adianta. E um advogado que entenda. Porque já vi vários colegas, claro, cada um tem sua expertise, cada um tem o seu gosto, mas essa área de licitações é muito técnica. Tanto que inclusive eu falo, tem vários perfis lá do Instagram e redes sociais que abordam apenas licitações, como é o caso lá do Licitações Municipais, e tem jurisprudência e tem matéria para a vida toda, não esgota. É uma matéria muito dinâmica. Então agora imagina o advogado clínico geral que de repente do nada para ajudar um amigo. Eu particularmente, esses dias me procuraram, questão criminal. Eu falei, meu amigo, não é minha praia, eu te indico um amigo que faça criminal, mas eu não vou te enganar, eu não sei nem cobrar uma advocacia criminal. Então acho que tem que jogar limpo, né, Tiossi? Não, exato. Eu também brinco, porque a gente vai lá num churrasco de família, sempre vem aquela tia, sobrinho, você é advogado, tô com um probleminha aqui, uma açãozinha ali. Daí eu falo, a aposentadoria da minha mãe, quem fez foi uma colega advogada. Então, justamente, cada um ali no seu quadrado, na sua expertise, e já que você entrou nessa seara da advocacia especializada, como que você enxerga a atuação dos advogados perante os tribunais, em especial a possibilidade de defesas orais ali em relação às representações, em relação aos pleitos dos seus clientes, porque eu percebo que muitas vezes tem a representação, mas não existe essa atuação ativa. Você acredita que existe esse mercado ainda para ser explorado? É um mercado em total expansão
Inclusive eu estou devendo uma live sobre advocacia perante os tribunais de contas para meus seguidores, mas você sabe melhor que eu que a gente não controla a vida, né? A gente tem os parâmetros básicos e vai se adaptando. É um campo totalmente aberto. Uma grande prova disso é que aqui no Tribunal de Contas do Estado, ali na recepção, as senhoras ali todas sabem meu nome, né? Então eu chego lá, oi André, tudo bem? E tal, falo, então não vem muito advogado aqui, né? Porque vá lá no Tribunal de Justiça. Eu tive no Tribunal de Justiça, advogado, qual que é o número da tua ordem? Por ali você dá um crachá e só, não tem nem teu nome. Lá no tribunal já chamam pelo nome. E é um mercado em franca expansão, não apenas nas representações de licitações, mas também no acompanhamento contratual, né? Ainda mais agora que o tribunal está se inserindo cada vez mais nos contratos. E falo mais, não tem apenas isso. Tem questões que envolvem tomadas de contas extraordinárias, que são instauradas a partir de execuções contratuais, e aqui eu já vi casos envolvendo aí, por exemplo, segurança pública, que são contratos de 15, 20 milhões. E não há muitos advogados nessa área. Então a advocacia perante o Tribunal de Contas tem a grande vantagem que não paga custas, que nós até brincamos agora há pouco, e é um mercado em franca expansão. Você pode atender o gestor, o político, e pode atender o empresário. Então esse lado empresarial dos tribunais de contas, poucos profissionais estão enxergando. Eu vejo ali pelas próprias sustentações orais do tribunal. Eu vejo que são poucos advogados que vão lá. Até quando vão, geralmente os conselheiros agradecem. Olha, que bom ter um advogado aqui fazendo sustentação. Seja bem-vindo. Né? Até o café do Tribunal de Contas é servido mais fresco do que em outros tribunais, né? Então eu vejo que é uma oportunidade para o jovem advogado ou até para o colega mais experiente. E também, o que eu vejo que é uma dificuldade? Não tem muitos livros sobre o assunto, né? Então, para você entender, é a jurisprudência. Então, aqui é o direito jurisprudencial procedimental básico. Até sobre, por incrível que pareça, esse meu livro aí, que é Despesa Pessoal, é o único do Brasil, cara. Então, vejo como que falta literatura sobre tribunais de contas, né? Então, é uma área boa para se investir, é uma área de futuro. Excelente. Fica a dica aí, você que está nos ouvindo, você que é advogado, né? Nós temos aqui algo que a gente não ouve na faculdade de Direito e que, no campo prático, a gente percebe a carência de profissionais qualificados. Viu, Tio? Até fazendo um parênteses, às vezes me perguntam se mas como é que é advogar perante o Tribunal de Contas? É muito diferente da justiça? Eu digo, olha, você gosta de futebol? Eu gosto. Então, advogar na justiça é o futebol de 11 jogadores, aí é normal que você assista todo domingo. E o Tribunal de Contas? É o futsal. São menos jogadores, mas o objetivo é o mesmo, marcar gol e ganhar o jogo. Então, o objetivo é esse. E se for, mas não gosto de futebol, gosto de Fórmula 1, tá? O judiciário é a Fórmula 1. O Tribunal de Contas é a Fórmula Indy. O objetivo é o mesmo, só que são categorias que correm em paralelo. E eu, particularmente, prefiro atuar no Tribunal de Contas. Até aqui é preferência pessoal. Falando pessoal, dando um spoiler da aula que eu ainda vou fazer para eles, né? O Tribunal de Contas não tem prova testemunhal. É tudo documental. E eu, particularmente, eu adoro um documento, cara. Eu adoro um PDF ali. Porque testemunha, eu já me entrei em cada fria por causa de testemunha que eu peguei trauma de audiência. Então, mais um motivo para eu adorar Tribunal de Contas. Eu também prefiro o Tribunal de Contas do que o Tribunal de Justiça convencional. Mas vamos já nos encaminhando aqui para as considerações finais. Passou rápido, hein? Você viu? Eu achei que ia demorar. Vamos ter que marcar uma próxima, né? E delimitar mais esse tema, porque por mais que o Tribunal de Contas seja específico, ainda é muito amplo. Mas, André, se você tivesse o poder e a oportunidade de alterar algum dispositivo no texto da 14133, qual que seria essa sua inserção, essa sua inovação? Eu não vou lembrar especificamente do artigo, mas eu daria mais liberdade para os pequenos municípios realizarem pregões presenciais. Porque eu já vi na prática, e vou dar um exemplo aqui que eu já atendi. O determinado município lá do estado do Rio de Janeiro faz um pregão eletrônico para medalhas e taças de jogos esportivos. Uma empresa lá de Guarapuava ganha. E acaba indo, o objeto, os itens, acabam indo com um problema. Para fazer a troca é complicado. Ou então a licitação de pneus que uma empresa lá do interior do Mato Grosso ou de Minas Gerais vem participar ali do Campina do Simão, ou lá de Mandaguari, do lado do Maringá, ou vem aqui em São Mateus do Sul, e daí para repor o pneu é um parto porque a empresa está longe. Eu falo, eu converso muito com os conselheiros do Tribunal de Contas do Paraná.
tem que conhecer a realidade do município, dos municípios. Aqui no Paraná, se eu não me engano, mais de 309 municípios têm menos de 10 mil habitantes. E existem dificuldades. Muitas vezes, claro, você atrai mais concorrentes. Entretanto, essa concorrência ela pode prejudicar a efetividade da administração pública. Imagina lá uma reta escavadeira, que está uma patrola que está arrumando uma estrada, um pneu arrebenta e tem que vir lá de uma empresa de Goiás, essa substituição. Mas pode pegar num distribuidor ao lado. Não é bem assim. Eu fui procurador do município, então eu sei das dificuldades das pequenas cidades. E muitas vezes os pregões presenciais, o empresário ele vai no município, ele vai ver a realidade. Então, aqui a estrada é ruim. Aqui, por exemplo, Mato Rico, aqui eu tenho que andar 20 km de estrada de chão, né? Para ir lá para o sudoeste do Paraná, aqui é curva em cima de curva. Aqui a média é 40 por hora. Às vezes fala, vamos lá em Barracão, o cara acha que é só para ir comprar vinho, é longe, né? Vamos lá para Guaraqueçaba. Pouca gente sabe, quem é de fora do Paraná, que Guaraqueçaba ou você enfrenta 110 km de estrada de chão ou vai de barco. Então daí vem lá uma empresa para desenvolver um sistema e prestar um serviço que é lá de Brasília. Chega na hora, tem todo esse entrave. Então eu vejo que para pequenos municípios deveriam ter mais hipóteses de pregão presencial, porque ajudaria o serviço a ter efetividade na prestação. Legal, esse é um ponto importante, a efetividade na prestação, porque o distanciamento por si só não é um impedimento, até porque hoje a gente compra os nossos objetos para o uso pessoal através do celular e a gente recebe, basta que a empresa tenha, obviamente, uma boa logística. Exato. Mas diante de uma eventualidade, de uma troca, uma substituição, uma reposição, e o que é tão comum de acontecer, será que nós teríamos, com as empresas localizadas eventualmente em grandes distâncias, esse atendimento eficaz, eficiente, vindo ao encontro do interesse público? E já agora realmente encaminhando, eu gostaria de que você deixasse, obviamente, uma mensagem final, esse nosso podcast alcançando o nosso público municipalista a nível de Brasil, 5.568 municípios. O que você deixaria para os nossos licitantes, para os nossos servidores municipais em relação à aplicação da nova lei de licitações? Então, basicamente, pessoal, vocês têm que ser pragmáticos e estudar jurisprudência. Saber a lei, ler a lei e buscar o amparo na jurisprudência. Porque no Brasil nós vivemos esse momento em que as decisões judiciais e controladoras, elas estão substituindo a apregoada vontade do legislador. Então é o realismo jurídico. Então, em poucas palavras, é isso que eu deixo para vocês. E no geral, eu sou uma pessoa pragmática e de bom humor. Até eu tento ser o mais bem-humorado possível. E levem isso também para a vida de vocês, para a prefeitura. Eu já fui procurador, já fui assessor jurídico. Hoje sou advogado na Assembleia Legislativa. E o Tiossi já foi lá, sabe que o ambiente de trabalho nosso é risada e piada o dia inteiro, né? Então eu quero que vocês levem isso para vocês e estudem sempre. Sigam licitações municipais e sigam o controle externo descomplicado. Maravilha, André. Foi uma alegria recebê-lo aqui. Acredito que essa sua mensagem final faz todo sentido, até porque temos que acabar com esse medo, com esse receio. Licitação deve ser algo leve, dinâmico. Nós estamos aqui para impactar a vida das pessoas, para mudar a realidade de uma comunidade. É até a frase que eu carrego aqui. Todos nós que atuamos com licitações somos agentes de transformação. Você que é servidor público, você que é licitante, o André que é professor, que direto ou indiretamente contribuímos para uma efetividade no serviço público. Somos agentes de transformação. E para isso a gente precisa realmente de um ambiente leve. Não é porque nós estamos lidando com dinheiro público que nós precisamos desse medo, Obviamente, muita responsabilidade, muita seriedade, muita qualificação, mas não precisa ser esse modelo que nós estamos habituados no âmbito das legislações que hoje são falecidas, foram revocadas e precisam adormecer para que nós tenhamos essa nova dinâmica. Então gostaria de agradecer você novamente pela audiência, você que nos escuta pelo Spotify, já siga o nosso canal, ative as notificações, você que está aí no YouTube também, siga o nosso canal, ative as notificações, pois semanalmente nós temos um novo episódio do Tiossi Cast. Eu desejo que você tenha uma boa aplicação da nova lei de licitações, siga lá o perfil Controle Externo Descomplicado e até o nosso próximo episódio. Valeu!